Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e hoje a nossa aula tem como tema a Guerra Fria e o mundo bipolar. Só para lembrar vocês, pessoal, essa aula é da primeira série, quarto bimestre. E aí, vamos começar então? Bom, quando falamos sobre a Guerra Fria e o mundo polar, é interessante aqui dizer o seguinte: foi um dos períodos mais marcantes do século XX. E o que caracterizou a Guerra Fria e o chamado mundo bipolar? Bem, ele foi caracterizado principalmente pela disputa, diga-se de passagem, ideológica, tá? Vou até destacar aqui para vocês. Então, caracterizada pela disputa ideológica, política, econômica, tecnológica e militar entre duas grandes potências mundiais, que foi os Estados Unidos e a União Soviética. Bem, os Estados Unidos e a União Soviética se consolidaram aí como as duas grandes potências mundiais logo após o período conhecido como Segunda Guerra Mundial. Assim, o mundo estava dividido entre duas grandes potências com ideologias opostas, ou seja, ideologias totalmente diferentes. Então, de um lado, nós temos os Estados Unidos, caracterizado principalmente aí por ser um polo que defendia o capitalismo, ou seja, os Estados Unidos era a potência capitalista da época e a União Soviética, também conhecida como URSS, defendia aí o socialismo. Então nós temos dois grandes polos de poder, como eu já falei anteriormente, de lados opostos, um defendendo o capitalismo, o outro defendendo o socialismo. Aqui na imagem, aqui eu trouxe para vocês no slide duas imagens. Então, de um lado nós temos a bandeira dos Estados Unidos e do outro lado nós temos a bandeira da União Soviética, que era justamente aí os dois polos de poder que disputavam durante o período da Guerra Fria. Mas por que esse nome Guerra Fria? Pessoal, o nome Guerra Fria, ele faz menção, por quê? Porque ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial, foi logo após esse período conhecido como Segunda Guerra Mundial, só que os dois países, eles não brigaram de fato, ou seja, eles se armaram, eles cresceram tecnologicamente, porém, não foram as vias de fato como a gente conhece aí como os aspectos de uma guerra propriamente dita. Então, a questão da guerra aqui ficou apenas na ideologia e em outras características que eu vou apresentar para vocês ao longo da nossa aula. Então, o termo Guerra Fria aqui foi justamente para identificar que a guerra não teve aí questões mais pesadas e, por exemplo, de destruição, como foi a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos conhecer um pouco mais aí da Guerra Fria. Bem, aqui eu trouxe o seguinte, uma pergunta que você pode tentar responder ela de onde você estiver assistindo, que é o seguinte: por que Estados Unidos e o URSS, também conhecida como União Soviética, se tornaram rivais? Porque essas duas grandes potências na época decidiram aí uma rivalidade e passaram a gerar um conflito que levou aí o termo Guerra Fria. Bem, a resposta é basicamente o seguinte, vamos aqui na leitura. O capitalismo, fundamentado pelos Estados Unidos, propunha a questão que a gente chama aqui de Estado mínimo. Ou seja, o capitalismo, como a gente conhece, ele vem com a proposta de Estado mínimo quando falamos na questão da intervenção econômica e os direitos da propriedade burguesa sobre a mão de obra trabalhadora. Já de um lado totalmente oposto, nós temos o socialismo.
o socialismo justamente propagado pela União Soviética, também conhecida aí como URSS, que defendia o fim das divergências sociais oriundas da exploração burguesa, da mão de obra proletária e também camponesa, por meio da intervenção do Estado na economia. Vocês conseguem observar aqui no texto a questão totalmente oposta quando falamos desses dois grandes blocos, o capitalismo e o socialismo? Ou seja, duas questões ideológicas totalmente opostas. Então, de um lado, nós temos um país, uma grande potência mundial, defendendo o capitalismo, que no caso era os Estados Unidos, e do outro lado nós temos também um grupo de países, conhecido como a União Soviética, defendendo aí o socialismo. Aqui temos na imagem, conforme vocês vão observar, essa disputa. E eu trouxe um símbolo do que seria a representação do poder, que na verdade é o capital, é o dinheiro. Então, quando falamos na Guerra Fria, essa guerra nada mais era do que uma disputa de poder, só que com dois grandes participantes aí e bem atuantes, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Então, consegue observar aqui na imagem, olha só, de um lado nós temos aqui, né, nós temos uma corda, um puxa do lado, o outro puxa do outro. Então, isso é justamente uma questão aí, uma disputa econômica que pode ser entendida aí como a questão do que foi a Guerra Fria. Bom, aqui, pessoal, nós temos algumas características em relação a essa rivalidade. Vejam só, essa rivalidade inaugurou o chamado mundo bipolar, no qual o sistema internacional foi dividido em dois blocos principais. Então, primeiramente, a gente tem aí o bloco capitalista, que eu já venho falando ao longo da aula, liderado pelos Estados Unidos, que defendia todas aquelas características que eu já falei para vocês. O liberalismo econômico, a democracia representativa e, principalmente, a economia de mercado. E do outro lado nós temos o bloco socialista, liderado aí pela União Soviética, que promovia o quê? A centralização estatal, ou seja, o poder precisava estar concentrado aí na mão do Estado, principalmente na questão econômica. E a gente tem aqui um ponto bastante importante quando falamos do socialismo, que eu vou até destacar aqui no texto para vocês. Olha só, o socialismo também defende o chamado Partido Único, juntamente aí com a questão da ideologia comunista. Aqui na imagem, nós vamos ver a representação do que seria uma balança. Então, de um lado, nós temos o socialismo e do outro lado nós temos o capitalismo. Só lembrando, pessoal, essas duas palavras estão em inglês. Por quê? Porque é justamente uma imagem muito representada na época, quando falamos de Guerra Fria, é uma imagem que aparece muito, principalmente nos livros didáticos. Ou seja, nós temos uma balança e de um lado nós temos a representação do socialismo, do outro lado a representação do capitalismo. E depois a gente vai ver então qual que pesou mais e qual desses blocos se sobressaiu, certo? Vamos lá então. Bom, aqui nós temos então não mais uma balança, mas sim a representação do que seria o planisfério terrestre. Bem, aqui nós temos os continentes juntamente com seus países representados e nós temos duas cores distintas. De um lado nós temos a cor azul e do outro lado nós temos a cor vermelha. Pessoal, basicamente isso. A cor azul, ela vem representando o capitalismo e a cor vermelha representando o socialismo. Então, de um lado, nós temos os países que defendiam aí o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e do outro lado nós temos os países que defendiam o socialismo liderado principalmente aí pela União Soviética, onde tem o papel importante da Rússia durante esse período. Ok? Então, visualizem. E, professora, esses países que não aparecem destacados nem na cor azul e nem na cor vermelha, esses países, pessoal, eles integravam aí principalmente o chamado, conhecido também, bloco dos países não alinhados, ou seja, eram aqueles países que ainda estavam
muitos deles ainda com as suas raízes coloniais, estavam tentando crescer economicamente, logo não tinham aí tanta representatividade econômica para a época, inclusive o Brasil, ok? Pessoal, e agora nós vamos ver as principais características, então, do mundo bipolar, ou seja, como que estava o mundo durante esse período em que nós tínhamos essa divisão entre capitalismo e socialismo. Bem, a principal delas é o seguinte: a divisão do mundo em áreas de influência. O que isso quer dizer? Países alinhados, como eu falei anteriormente, países alinhados aos Estados Unidos ou à URSS. E como era essa questão? Como que esses países escolhiam esse lado? Um grande exemplo que nós vamos citar aqui foi a formação das alianças militares, como é o caso da OTAN, em 1949, e também do lado socialista nós temos o Pacto de Varsóvia, lá em 1955. Uma das grandes características também desse período conhecido como mundo bipolar foi a corrida armamentista e nuclear. O que isso quer dizer? O desenvolvimento de armas de destruição em massa. Porém, como eu já falei anteriormente, o termo Guerra Fria vem justamente fazer menção a que muitas armas foram criadas, porém elas não foram utilizadas nesse período porque o conflito de fato não aconteceu. Nós temos também a chamada corrida espacial e tecnológica, mas o que era isso? Uma competição pela supremacia científica e tecnológica durante esse período. Eu trouxe inclusive um exemplo que eu vou já mostrar para vocês. Nós temos também conflitos indiretos, sim, eles são chamados de conflitos indiretos, por quê? Porque na época esses conflitos aconteciam e eram chamados como guerras por procuração, como é o caso da Guerra da Coreia, que ocorreu aí entre 1950 e 1953, e também a Guerra do Vietnã, entre 1955 a 1975, e também algumas intervenções em países, tanto da África como também da América Latina, onde vários países tiveram, de fato, a intervenção dos Estados Unidos durante esse período da Guerra Fria, porque a intenção dos Estados Unidos era justamente crescer esse bloco capitalista. Nós temos também uma característica bem importante dessa época, que era a propaganda ideológica. Mas o que é a propaganda ideológica? Cada potência buscava difundir seus valores, sistemas políticos e até mesmo a questão cultural como modelo universal. O que eu estou querendo dizer é que durante esse período, cada um desses blocos fazia uma espécie de propaganda onde era divulgado a questão do melhor lado. Então, era oferecido aí para os países qual lado escolher. Quais vantagens os países teriam escolhendo ou o capitalismo ou o socialismo, ok? Bem, como eu falei anteriormente sobre a questão da corrida espacial e tecnológica, eu trouxe um exemplo que é justamente um exemplo muito debatido, inclusive nos dias atuais, que foi aí simbolizada pela chegada do homem à Lua em 1969, e foi justamente quem? Os Estados Unidos, após vários avanços, ele foi o país pioneiro, inclusive saiu na frente aí dos soviéticos, justamente para essa corrida espacial, e alguns defendem que sim, o homem foi e chegou à Lua, e já existem teorias da conspiração que dizem que não, o homem não foi à Lua. Só que essa imagem da chegada do homem à Lua, pessoal, ela foi difundida e foi divulgada no mundo inteiro, inclusive como uma espécie de propaganda de que esse país estava tão avançado a ponto aí de levar uma pessoa até o espaço lunar. Então, é uma imagem muito popular da época, muito conhecida, e muitos, como eu falei, muito se discute até os dias de hoje sobre realmente a chegada do homem até a Lua, mas eu trouxe justamente para mostrar para vocês que é um símbolo da época do período da Guerra Fria. Outra questão também que eu quero dizer para vocês é que também após avanços pioneiros,
nós temos aí os soviéticos, também com o lançamento do chamado Sputnik em 1957. Ok? Então, essa é a imagem que vem representar essa questão da corrida espacial e também, de fato, tecnológica. Bom, aqui, pessoal, alguns impactos. Quais foram os impactos globais aí do período da Guerra Fria? São vários. Vamos acompanhar aqui. A polarização internacional limitou a autonomia de muitos países, inclusive esses países chamados de não alinhados, obrigando-os a se alinhar a um desses blocos. Então, alguns países, como eu falei, se viram obrigados a se aliar ou aos Estados Unidos ou até mesmo a questão aí da União Soviética. Surgiram movimentos de resistência, como eu já falei, né, os países não alinhados, liderados por nações do chamado Terceiro Mundo ou países em desenvolvimento, que buscavam uma neutralidade ideológica. Eles não queriam escolher nem o socialismo e muito menos o capitalismo. O confronto não se deu de forma direta entre Estados Unidos e o URSS, para evitar uma guerra nuclear, mas provocou instabilidade em várias regiões do mundo. Então, essas são aí as principais características da Guerra Fria, justamente com os seus impactos globais. Bom, aqui uma imagem que vem representando o fim desse período, chamado de Guerra Fria, que é justamente a queda do Muro de Berlim. O que foi isso? Alemães ocidentais e orientais reunidos após a Segunda Guerra. Aliás, desculpa, tá, gente? Alemães ocidentais e orientais reunidos após a queda do Muro de Berlim, representando aí o fim da Guerra Fria, e isso aconteceu em 1989, e como eu falei, foi um dos maiores símbolos da Guerra Fria. O Muro de Berlim era um dos grandes símbolos da Guerra Fria. Logo, a queda desse muro, as pessoas rompendo com esse muro, ela simbolizou aí o fim desse período. Mas por que a cidade de Berlim era dividida por um muro? Pessoal, existem várias questões que precisamos abordar para entender por que o Muro de Berlim, ele simbolizava aí a Guerra Fria. Como vocês sabem, a Alemanha, ela saiu fracassada da Segunda Guerra Mundial, então a cidade de Berlim, ela foi dividida através de um muro. Sim, um muro passava sobre a cidade, e de um lado nós tínhamos o lado oriental e do outro lado nós tínhamos o lado ocidental. Um lado representado pelo socialismo, o outro lado representado pelo capitalismo. Com o fim da Guerra Fria, nós temos o fim do Muro de Berlim, que é justamente o símbolo que finaliza esse período tão conturbado entre as economias mundiais, também conhecido como mundo bipolar. Então, aqui finaliza o chamado mundo bipolar e dá início à nova ordem mundial, ok? Bom, aqui nós vamos exercitar a nossa aula de hoje através de uma questão, justamente do Enem, já tem bastante tempo essa questão, vejam só, do Enem de 2013, e nós vamos ler essa questão que diz o seguinte: embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e a cada vez mais frenética corrida armamentista, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares nunca foram usadas, muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. Aí vem o comando da questão. O conflito entre as superpotências teve sua expressão emblemática no ou na. Vamos lá. Letra A, na formação do mundo bipolar. Opção B, na aceleração da integração regional. Opção C, na eliminação dos regimes autoritários. Opção D, difusão dos fundamentalismo islâmico. Ou, alternativa E, do enfraquecimento dos movimentos nacionalistas. Pessoal, essa resposta ela está praticamente dada.
Quando falamos da Guerra Fria, dessa emblemática guerra, nós estamos falando aí de uma consequência para a época que foi justamente a alternativa A. Nós estamos falando da formação do chamado mundo bipolar. Logo, o gabarito da questão é a alternativa A. Parabéns se você acertou. Então, fica a dica aí. Não tem nada a ver com a questão dos movimentos nacionalistas e enfraquecimento, do fundamentalismo islâmico, dessa questão de aceleração da integração regional, muito pelo contrário. Quando falamos do contexto da Guerra Fria, estamos falando aí principalmente da divisão do mundo entre dois grandes polos, capitalismo e socialismo, ok? Bom, resumo da nossa aula aqui na tela. Vejam o seguinte. A Guerra Fria foi um período de intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, iniciado após a Segunda Guerra Mundial e encerrado aí de fato em 1991 com a dissolução da URSS, ou seja, com a finalização da chamada União Soviética ou União das Repúblicas Soviéticas, né? Aliás, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de fato, é a questão aí desse período. Esse conflito não envolveu combates diretos entre as potências, mas sim disputas ideológicas, políticas, econômicas, militares e tecnológicas, que dividiram o mundo em dois blocos, o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, liderado pela URSS. Bem, então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos dar continuidade, inclusive, onde nós vamos falar do mundo multipolar, que vai ser justamente o período pós-Guerra Fria. Eu quero deixar registrado aqui as nossas referências e espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!